Olá pessoal, bem-vindos de volta aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para quem fica aí a madrugada estudando. Nós temos aqui a nova videoaula, dando continuidade à videoaula de configuração de texto. Falei que a gente ia agora fazer o quê? Configurar o texto dentro do template, para que a gente possa utilizar esse texto aí em algumas coisas que sempre vão ter em escrito, né? Sempre vai ter o texto, o tipo de texto que nós vamos fazer dentro dos projetos. Nós configuramos esse texto na aula passada. Entramos no Text Style, o atalhozinho ST, Enter, e configuramos alguns textos, né? Configuramos o texto de 2 mm, 3 mm e 5 mm com o Annotative, para vir aqui trabalhar com o Annotation Scale aqui embaixo, e configuramos alguns. Lá, acho que na aula passada a gente configurou só o de 25 mm, de 25 5 mm, 50 5 mm e 100 5 mm. Está aqui para cima. Aqui eu já preenchi toda aquela tabela do material que foi entregue para vocês na videoaula passada. Tem um link lá, quem não assistiu ainda é só voltar lá, tem esse materialzinho aqui, ó, configuração de textos, onde tem essa tabela do cálculo, né, fazendo aquele cálculo reverso de escala que foi explicado também na aula passada. A única coisa que eu fiz ali na configuração dos textos foi criar os textos preenchendo com esses valores aqui. Ou seja, texto de 2 mm na escala de 1 para 25, na escala de 1 para 50, 1 para 100, mesma coisa com texto de 3 mm e 5 mm. Então, cada medida dessa aqui é o que? Quando eu colocar esse texto em escala, ou seja, essa medida em escala, na prancha ele vai ficar com 2 mm. Se eu coloco essa medida numa escala de 1 para 50, vai ficar com 2 mm também. Isso faz com que a gente tenha uma padronização do tamanho de texto na nossa configuração. Isso é bom para o projeto, porque você não vai ter dúvida, né, de não vou conseguir ver, não vou conseguir ler, numa prancha eu consigo ler o texto, na outra prancha eu não consigo ler o texto porque está muito pequeno. Então, fazendo essa configuração, você não vai ter problema nenhum com isso. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou colocar o texto 25 5 mm como texto corrente, set corrente aqui, para ser o texto que eu vou escrever com, né? E aqui embaixo eu vou escrever com Dynamic Text um textozinho 1, 2 pontos, 25, ou seja, escala 1 para 25. Cliquei fora, dei ESC, tudo tranquilo. Agora, para escolher outro tipo de texto, eu venho aqui na aba Annotate, em cima aqui, e escolho aqui, ó, dentro da subaba Texto, do Rebel, né, como eles chamam, eu vou colocar agora o 25 3 mm. Então, 25 3 mm. Agora eu vou estar escrevendo, né, com a configuração 25 3 mm. Vou fazer aqui Dynamic Text, do mesmo jeito. E um texto que a gente vai utilizar muito em projeto é o que? Ambiente e a área do ambiente, não é? Então a gente vai ter sempre o nome do ambiente e a sua área. Então o textozinho em cima eu coloquei ambiente e o textozinho de baixo, vou fazer uma cópia para baixo aqui, eu vou passar para o texto 25 2 mm. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, venho aqui em cima na aba e seleciono agora o que? 25 2 mm. Vocês viram que assim que eu passo aqui em cima, ele já diminui o texto lá embaixo. E nesse texto, para editá-lo, como é que eu faço? 2 cliques. Dei 2 cliques no texto, ele vai começar a edição. Isso é importante saber, gente. Esse 2 cliques, né, o Double Click Editing, ele tem que estar ligado lá nas suas opções. A gente teve uma aula disso lá, uma das primeiras videoaulas, mas eu vou mostrar aqui de novo. Dentro de Options, OP Enter, nós temos aqui em User Preferences, a primeira opçãozinha aqui, ó, tá lá, ó, Double Click Edit, ou seja, vou editar, vou abrir edições, né, com um clique duplo. Isso é importante para texto, importante para cota, importante para quando a gente for trabalhar com bloco, ele vai entrar na edição do bloco. Então sempre deixe esse Double Click Edit marcado. Quem tiver alguma dúvida sobre essas outras configurações, pode visualizar a videoaula que a gente tem lá de Options, só procurar aí no canal. Então, como o meu já está ligado, dou um double click, ele vai entrar para a edição. Então eu vou colocar A, espaço igual, espaço 00.00. Eu gosto de colocar o 00 só para ter noção do espaço onde vai estar sendo ocupado por números aí. E coloco metro quadrado. Então isso aqui é para dizer o que? A área desse ambiente.
Cliquei fora para sair da edição, não quero editar mais nada, aperto ESC. Vou só movimentar aqui o texto direitinho. Então o que eu tenho? Eu tenho na escala 1:25, 5 mm, eu tenho o nome do ambiente em 3 mm e a área do ambiente em 2 mm. Isso aqui depois eu só vou pegar, selecionar e copiar para dentro da prancha, ou para dentro do projeto no caso. Eu vou fazer agora o que? 3 cópias, uma para cá e uma um pouco mais distante, porque essa vai ser o que? 1:50 e aqui 1:100. Então vou selecionar, editar esse texto, já colocar aqui que ele vai ser 1:50, na escala de 1:50, né? E esse outro texto aqui na escala de 1:100. É bom mover um pouco o texto de 1:100 aqui para o lado, porque ele vai ficar bem maior do que esses outros, né? Lembrando que esse aqui eu estou dobrando de tamanho da de 1:25 para 50 e dobrando de tamanho de novo da 1:50 de 1:100. Então o que eu faço agora? Como aqui é 5 mm, eu tenho lá que é 25 5 mm, eu vou passar isso aqui para 55 mm. Então venho lá, desço aqui nas opções, ó, 55 mm. Vocês viram que já ficou bem maior, né? Vou mover isso aqui para o lado, passo primeiro aqui para 53 mm, lá, e passo o segundo que para 52 mm. 2 mm. Obviamente, vou ter que mexer aqui um pouquinho, né? Mover um pouco o texto para deixar ele bem posicionado. E vou fazer a mesma coisa com 1:100 aqui embaixo. Seleciono 1:100, ela vai ser agora o que? 105 mm, só ir lá e colocar, ó, 105 mm. Mover aqui um pouquinho mais para o lado, que como vocês estão vendo, vai ficar bem maior. O primeiro ambiente vai ser o que? 103 mm e a área 102 mm. Movendo aqui de novo. Então eu tenho, gente, com essa configuração aqui, eu tenho o que? Os textos de 5 mm estão aqui e os textos de 3 mm e 2 mm aqui posicionados. Eu posso salvar o meu template utilizando isso aqui. Por quê? Primeiro, passar tudo para ler texto, né? A gente ter todo isso aí na ler texto. Uma maneira interessante de modificar o texto, gente, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho vários textozinhos aqui de 1:25, 5 mm. E eu fiz o projeto, tal, tudo mais, e agora eu quero plotar esse projeto em uma escala de 1:50. Aí eu falo, caramba, eu tenho que passar todos esses textos que estão em 1:25 em 5 mm, né, que representam 5 mm, selecionar aqui, vir lá em cima no Annotate, trocar para 55 mm. Não precisa fazer isso, gente. Nós utilizamos um comando chamado matchProp, ou seja, ele vai igualar as propriedades. E o tamanho do texto é uma propriedade do texto. Então, se eu utilizar esse comando, que é o atalho MA, matchProp, Enter, eu posso selecionar a propriedade de um objeto fonte, ó, ele está falando aí pra gente, ó, Select Source Object, ou seja, selecione qual objeto você vai ter como fonte, né, de onde você vai pegar as propriedades. Eu quero pegar as propriedades desse textozinho aqui, ó, que ele está onde? 1:50, ou 5 mm, né, em uma escala 1:50. Clico nesse texto e seleciono agora o que? Para onde essa propriedade vai ser copiada. E ela vai ser copiada para todos esses textozinhos aqui que estão em 1:25. E automaticamente agora o que? Esse texto ele passa a ser o que? 55 mm. Ele não é mais um texto de 25 5 mm. Então quando você precisar fazer essas alterações no projeto, né, é bem mais fácil utilizar o que? O comando matchProp, o atalhozinho MA Enter. Então o que eu vou fazer aqui agora com o meu arquivo? Eu vou salvar esse template em cima daquele template que a gente já estava fazendo nas videoaulas passadas. Então eu venho lá de novo, né, aqui no azinho do AutoCAD, Save As, aqui na seta, ó, em Drawing Template, eu vou salvar um outro, quer dizer, vou salvar esse arquivo como um template. Seleciona aqui AutoCAD Template. Esse tipo aqui, gente, é no 2014. Acho que em 2003, 2012, se você pegar o Architect, sem ser o Architecture, pegar só o AutoCAD, ele não vai ter essa divisão toda, porque aqui tem várias divisões de tipos, né, de template. Então eu vou lá no mesmo nomezinho, o mesmo template, ver aula, underline template,
e vou mandar salvar. Ele vai me dizer o quê? Que esse template já existe e vai me perguntar se eu quero fazer o que? Uma substituição desse arquivo, se eu quero sobrepor esse arquivo. Eu coloco que sim, que eu quero salvar em cima, né? Ele vai me fazer aquela mesma pergunta, né? Falando aqui da descrição do template, falando que ele está em metric, marcado aqui em metric, e vou colocar OK. Isso agora já traz para o nosso template toda essa configuração de texto. Então eu tenho tudo isso aqui configurado toda vez que eu for abrir um projeto. Então fiquem ligados aí que na próxima aula nós vamos configurar as cotas, utilizando tanto a cota annotative quanto a cota com os textos naquela tabelazinha do material. Então, até mais e bons estudos!